cena não tem no livro, não. O personagem nunca disse isso. Não foi desse jeito que eu imaginei o cabelo da personagem. Não, deixa eu pegar esse livro bem aqui pra ver se foi isso mesmo. Transpor um livro para as telonas nem sempre é uma tarefa fácil, até porque o roteirista não pode simplesmente adaptar a obra literária em seus mínimos detalhes. Afinal, nem tudo pode ser filmado ou cabe no tempo de exibição do filme. Hoje vamos compreender um pouco mais sobre a linguagem cinematográfica e o processo de adaptação de livros para o cinema. Alguém quer pipoca? E para conversar sobre a relação entre cinema e literatura, a gente recebe a cineasta Maria Tereza Soares aqui no nosso programa. Muito obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui. Então, eu quero começar te perguntando um pouco sobre a linguagem cinematográfica, né? O que representa isso? O cinema ele é composto basicamente de 6 eixos de coordenação, digamos assim, de direção, equipes. Nós temos a equipe de direção de arte, direção de fotografia, edição, roteiro e som. Então, existe essa interdisciplinariedade na construção do filme. O filme nunca é obra só de alguém, de uma pessoa específica, tanto que as equipes são volumosas. A gente vê que o número de participantes de um filme é grande, dependendo da demanda. Então, a linguagem cinematográfica ela vai se desmembrando a partir do primeiro processo, digamos, de pesquisa de um roteiro para a elaboração deste roteiro. O filme ele pode ser de um roteiro inédito ou pode ser um roteiro adaptado de uma obra literária, que era muito comum, principalmente no início do cinema. Mas o roteiro de ficção ele tem uma diferenciação da obra literária porque ele exige uma estrutura do cinema clássico, né? Um clássico narrativo que se consolidou. Você apresenta esses personagens, você ambienta o espectador, principalmente no começo do filme, digamos, 10, 15 primeiros minutos de um filme, de longa-metragem, você tem que entender um pouco, se situar naquela história. Você elabora essa construção dos personagens, vai passando por todas as etapas que o protagonista vai desenvolver. Ele tem que ter um objetivo naquele filme, tem que ter os obstáculos, tem um antagonista, mas não necessariamente. De uns anos para cá, décadas, existe essa desconstrução desse modelo clássico. Mas o cinema também bebe da fonte, né, da literatura, uma relação até antiga também, né? O cinema, eu entendo assim, ele é a sétima arte, mas ele, na verdade, consegue unir todas as artes. Seja por meio da literatura, no roteiro, seja nas falas, no diálogo, construção de personagens, seja o teatro na atuação, seja a dança, a música na trilha sonora, a direção de arte nos objetos de arte, cena, na cenografia e a fotografia também. Bem no seu início, ele foi buscando tudo que ele podia de apoio, digamos, de formas consolidadas de arte. Ele busca na pintura os enquadramentos, a fotografia que surge 50 anos antes do cinema, também serve um pouco de apoio. Assim como a fotografia também se inspirou muito na pintura. Então, a gente observa que a literatura ela vai surgir muito nos primórdios do cinema, porque é aquilo que está consolidado, é um entendimento de texto que as pessoas têm ficcionais. Tanto é que muitos escritores foram convidados para roteirizar, que é o caso do Scott Fitzgerald, ou mesmo, enfim, de outros roteiristas. O próprio Gabriel Garcia Marques, que fundou a Escola de Cinema em Cuba, em Santo Antônio de los Baños, e também construiu oficinas de roteiro. Mas a relação cinema e literatura também é uma relação íntima, né? E você falou também de roteiro adaptado. Como é que é essa construção de um roteiro adaptado? Quando você elabora um roteiro, creio eu, original, você tem mais liberdade, porque você constrói já pensando nos diálogos, em como vai se desencadear toda essa sequência que eu tinha falado do cinema clássico, se for o caso, ou mesmo de elipses temporais. A pessoa já vai com essa
com essa ideia em mente. Aí, quando passa para um roteiro adaptado de obra literária, a pessoa tem um certo desafio, porque os tempos narrativos são diferentes. E você vê, às vezes, livros enormes, que são muito condensados, para transformar aquilo em filme de 1h30, comercialmente falando, é um desafio. São comuns, sim, casos bem-sucedidos e mal-sucedidos. Você poderia citar um bem-sucedido nessa adaptação? O filme que eu mais percebi isso foi o Lavoura Arcaica, que foi dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho e é inspirado na obra de Lavoura Arcaica do Radon Nassar. Ele realmente faz um roteiro extremamente fiel e é um texto super denso e ele não poupa aquelas palavras e ele vai puxando e é impressionante. Na literatura, em livros de ficção, o autor tem a liberdade de transpor o pensamento dos personagens, né? O cinema tem dificuldade em fazer essa mesma transposição, mostrar isso na tela? Certamente, porque esses fluxos de pensamento que são muito internos, digamos, daquele personagem, daquele protagonista do filme, por vezes o artifício que se usa é a voz de off, a pessoa narrando aquilo ali, mas sim, pode ser entendido como um desafio. Num livro, a gente tem toda uma liberdade de imaginação, de passagem de tempo. Já no cinema, não, né? O filme ele se condensa ali em 2 horas, mais ou menos. E aí entra a questão dos leitores, né? Que reclamam. Ah, não teve essa cena, não teve aquele personagem, não teve aquele diálogo. Como é que a gente consegue explicar, por exemplo, de um filme selecionar determinados trechos daquela obra, daquele enredo, para passar a história na tela? O filme ele começa muito pela questão da produção executiva, pelos agrupamentos de cena. Então, tem algumas coisas que são desfavoráveis no fluxo da produção cinematográfica. Ou seja, se agrupa a cena por atores que estarão naquela cena, enfim, são pagamentos de diárias ou pagamentos semanais. Locação, se precisa construir cenário. Se são livros que têm muita literatura fantástica, por exemplo. Tem muitos elementos que precisam ser trabalhados na direção de arte, pode encarecer um filme. Então, as escolhas, às vezes, são por questões financeiras. Ou, às vezes, porque são extremamente difíceis de elaborar, de fazer aquilo ali tomar forma, né? Então, são muitos desafios que tem nessa transposição por isso, pela questão técnica. Tereza, recentemente você teve a oportunidade de dirigir o documentário sobre José Luzeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, de falar da vida desse jornalista super importante, que também trabalhava a questão dos livros de reportagem e que tinha um trabalho muito significativo. O José Luzeiro ele também se tornou roteirista. Ele tem uma trajetória muito interessante, que ele sai daqui de São Luís por volta dos 18 anos, fugindo, né, da perseguição política. Vai trabalhar em vários jornais no Rio e São Paulo, importantes jornais, mas ele se deparou com a ditadura militar. Então, a maneira que ele teve de conseguir publicar suas denúncias, e ele fez importantíssimas denúncias, foi por meio da literatura. E ele ganhou inúmeros prêmios, e aí ele foi se encontrando também no cinema. Ele começou a roteirizar, um trabalho muito interessante, e ele fez filmes muito importantes da história do cinema brasileiro, que é o caso de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Os Amores da Pantera, Amor Bandido, Pichote, A Lei dos Mais Fracos, talvez seja o mais conhecido, O Homem da Capa Preta, entre outros. Ele fez muitos filmes, inclusive fez novelas que foram censuradas. E ele tem um trabalho imenso, vale muito a pena conhecer. E especificamente, como é que foi o teu trabalho de direção nesse filme, né? Como é que foi o desafio de dirigir esse trabalho, né? Esse documentário, ele, na verdade, surgiu da pesquisa da Bruna Castelo Branco, que é jornalista, que ele assinava uma coluna no jornal da qual ela era editora do Caderno de Cultura, e ela trabalhava isso há muitos anos, e ela tinha vontade de transformar isso numa obra. Então, ela me convidou para dirigir, meu primeiro filme como estreante na direção, eu venho da fotografia de cinema. E foi um trabalho desafiador, mas maravilhoso, porque tudo fluiu muito fácil. Quando você trabalha, por exemplo, com um jornalista, ele já sabe as deixas, é muito interessante. Foi maravilhoso. Então, eu parti da pesquisa da Bruna, para me situar, já conheci alguns filmes, claro,
E a Bruna estava o tempo todo ao meu lado, né, em todas as filmagens, e o trabalho rendeu bastante. Foi difícil, na verdade, o desafio maior foi editar e conseguir fazer ele se tornar 15 minutos. A edição é uma fase assim, difícil, porque você não quer abrir mão daquilo que você tem. Coleta materiais muito bons, claro, coleta ruins também, mas você precisa ter aquele voto de Minerva sofrido, porque você tem que deixar de fora algumas coisas. E então, assim, essa primeira etapa da edição ela é muito solitária, porque eu assisti o material todo bruto, que eu não sei nem dimensionar, 20 vezes maior do que o filme, a quantidade. A gente conseguiu coletar muito material. Eu me lembro que eu selecionei por volta de 1h30 para depois transformar em 15 minutos. Isso é muito dolorido. Imagino. E você também lê muito, que eu sei. E eu queria saber, quando você está ali lendo um livro, você começa a imaginar aquela narrativa já como um filme? Sempre. Por exemplo, eu tenho lido, volta e meia, alguns contos da Lígia Fagundes Telles, né? Tenho o Venha Ver o Pôr do Sol, ele é muito cinematográfico, ele é muito impressionante, ele é muito atual, ele fala da misoginia, ele é muito violento, né? De uma violência muito grande, um momento que a gente vive muito forte aqui no Brasil, até por causa do alto índice de feminicídio. Mas sempre eu vejo, principalmente quando eu leio Gabriel Garcia Marques, porque eu fico pensando todas essas narrativas, a dificuldade que seria adaptar Cenas de Solidão, a dificuldade de adaptar qualquer outra obra dele, ou outras obras de realismo fantástico. Fãs, por exemplo, de Gabriel Garcia Marques, até mesmo de Harry Potter, quando veem o filme na tela, ou ama ou odeia. Mas eu queria que você deixasse bem claro pra gente, explicasse um pouco mais, que um filme é diferente de um livro, né? São linguagens totalmente diferentes, mas que são bem parecidas, né? O filme, ele, como eu havia falado, ele tem o seu próprio tempo, né? Ele tem suas questões, além das financeiras, questões de linguagem própria do cinema, que exigem. Eu também, no lado de cineasta, mas também de leitora, também entro em vários conflitos com vários filmes. Gosto muito de ler o livro antes de assistir para comparar, faço isso sempre. E a gente percebe que a literatura, ela também tem umas desconstruções que às vezes o cinema não consegue adaptar. Todo leitor, ele tem aquela imaginação, ele vai lendo e imagina conforme o seu pensamento. Aí na hora que aquilo se personifica, que cria molde, que tá ali, é tangível, aí que eu acredito que reside muita parte desse ou ama ou odeia do cinema. Tereza, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. O cinema não é uma construção exatamente igual à literatura. E não dá para comparar também literatura e cinema, são obras distintas, né? Acho que o cinema pode ser adaptado, pode fazer um filme adaptado de um livro, pode fazer um filme adaptado de uma música, pode fazer um filme adaptado de uma pessoa. Na realidade é uma adaptação, mas é uma obra totalmente distinta.